Juízes 16, versículos 21 e 22, está escrito: Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e os fizeram descer a Gaza. Amarrando-o com 2 cadeias de bronze, puseram-no a girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois que foi rapado. Quero tomar por base esse texto para falar-lhes uma mensagem estimulativa sobre deixaram a raiz. Dá para você repetir comigo? Deixaram a raiz. Quando nós observamos o contexto, nós deparamos-nos com uma situação de confiança de Deus. Pois quando Deus resolve gerar este projeto, Deus começa com os impossibilitados. Haja vista que Abraão, conforme os irmãos entendam no contexto, ele estava em uma terra adversa, idólatra, em meio a uma geração idólatra, que não era comum conhecer a Deus. Então Deus vem a Abraão e lhe faz uma proposta ousada, desafiadora, e o estimula para o aceitar. Ele lhe faz uma promessa dentro da sua necessidade. Então a Bíblia diz que depois que Abraão aceita a proposta, ele leva em uma contundência de intimidade com Deus de uma forma excepcional. Fabrícia me conhece há muito tempo, tive o prazer de pastorear e quero agradecer a ela, pois se não fosse ela eu não estaria conhecendo-vos. Mas bem sabemos que no contexto humano não seria necessário, olhando na ótica humana, era impossível acreditar que Deus ia acreditar em Abraão. Mas ele gera um grau de intimidade tamanha que Deus o chama de amigo. O relacionamento de Abraão com Deus se estreitou tal que Deus tinha prazer de falar com ele. A Bíblia mostra que Abraão passa e vem uma geração posterior, chamada de Isaac. E se nós começarmos a observar o contexto inicial de Isaac, você há de convir que parece que nós estamos observando a história de Abraão. Os mesmos questionamentos, os mesmos poços, a esposa, os mesmos acontecimentos. Portanto, Isaac já não galgou uma intimidade com Deus como Abraão galgou. E quando nós passamos para a terceira geração, a Bíblia mostra Deus acreditando em um jovem que o seu nome já diz tudo: enganador, trapaceiro. O interessante é que quando nós juntamos essas três gerações, posterior, Deus fazia questão de dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Independente do decréscimo, independente da geração, foi ele que quis, foi ele que escolheu. Então esta geração começa e vai para o Egito. E elas entram no Egito com poucas pessoas. Era o projeto de Deus. Esse projeto, por cerca de 430 anos, vive na terra do Egito e termina como escravos, oprimidos. Com aproximadamente 430 anos, a Bíblia diz que Deus desce lá com um braço forte e tira o povo de lá. E quando Paulo escreve ou prega na igreja de Antioquia da Pisídia, ele diz que Deus foi bondoso para com os nossos pais, tirando-os da terra do Egito com um braço forte, suportando os seus maus costumes por cerca de 40 anos, expulsando nações para lhe dar a terra que prometeu. Então Deus tira o povo do Egito. E agora vem uma nova geração, que já não era mais Jacó, mas já era Moisés. A intimidade é restabelecida. E
Moisés tinha intimidade de falar cara a cara com Deus. No paralelo tinha um Josué, que não falava com Deus, nem Deus com ele. Mas quando Moisés entrava na tenda, Josué ficava na porta. Quando Moisés saía e ia embora, Josué permanecia na porta. Quero ouvir Deus. Quando Moisés passa, aparece Josué. Aí Deus diz a ele: agora eu vou falar com ele. Então Josué entra no contexto. E Josué conduz aquele projeto e o coloca na terra que Deus prometeu. Aí a gente chega no capítulo 2 de Juízes, e a Bíblia diz que morrendo Josué, ainda ficaram os anciões. Morrendo os anciões, aí a Bíblia diz que veio uma nova geração, que não conhecia Deus, e nem estava aí para os seus milagres. Então esta nova geração perdeu a intimidade com Deus. Esta nova geração não sabia o que era milagre. Esta nova geração não buscava mais a Deus. Então nesta nova geração aconteceu algo inusitado. A Bíblia diz que esta nova geração, sem conhecer a Deus, fazia o que queria, andava do jeito que queria e buscava milagres em outros deuses. Abandonou Deus. Então Deus dos céus olhou e disse: assim não vai dar. Eu vou ensinar esta geração. Aí Deus entrega esta geração para a escravidão de novo. A Bíblia diz que Deus usa os moradores da Mesopotâmia, liderado por um homem chamado Cusã-Risataim, e escraviza o povo. Isso aqui é contundente demais. O povo, a geração passada, passou 430 anos como escravos, mas na terra dos outros, fora da bênção, no Egito. Mas aqui era a primeira vez que essa nova geração estava conhecendo a escravidão dentro da própria casa. Uma coisa é você ser pisado fora, outra coisa é você ser pisado dentro de casa. Então esta geração, por um período de 8 anos, começou a sofrer. Aí esta geração, por um período de 8 anos, começou a querer conhecer os milagres de Deus. Aí a Bíblia diz que esta geração começa a chorar, as lágrimas começam a cair. E o bonito é que a Bíblia diz que Deus é tremendo. Os erros que a gente comete não altera Deus. Foi cantado aqui. A Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel do mesmo jeito. Não são os erros que nos destroem. O que pode nos destruir é a falta de esperança. É a única coisa que pode nos destruir, mas os erros não. Aí esta geração desce e chora. Aí Deus desce, não aguenta a lágrima. Aí levanta um homem chamado Otiniel. E Otiniel, levantado por Deus, que no original quer dizer leão de Deus, aí ele liberta aquela geração da mão dos moradores da Mesopotâmia. Agora estava tudo bem. Agora parecia que aquela geração ia aprender. Mas essa geração se inclina de novo. E agora Deus entrega-os na mão de uma coalizão militar e política entre os moabitas e os amonitas. Por um período de 18 anos, esta geração mais uma vez viveu debaixo da prova. Mas chora. Sabia que a lágrima resolvia. Aí Deus levanta um jovem chamado Eude, que vai lá, mata o rei Egrom e liberta o povo. O projeto era de Deus, não pode falir. Passa um período de paz. Agora o povo volta a errar de novo. O projeto volta a decepcionar de novo. Aí agora Deus resolveu bater pesado. A Bíblia diz que Deus entrega o povo na mão de Jabim, rei de Canaã.
E qual era a terra prometida? Canaã. Então Jabim sabia todo o pormenor de Canaã. Porque no período de paz foi quando Deus disse: eu vou derramar as bênçãos que eu prometi a Abraão. Foi o período de maior ascensão política e econômica das aldeias de Israel. No tempo entre os Eude e em tempo de Sangai e Débora. A Bíblia nos mostra e a história nos diz que os campos ficaram verdes. A produtividade assustadora. O real superava a previsão. Havia prosperidade em toda a casa das aldeias de Israel. O comércio começou a bombar, porque os mercadores que saíam de Avilar com peças preciosas, ouro, prata, diamante, comerciantes, caravanas inteiras, pegava a estrada que passava em Hazor e cortava Israel. Chegavam em Israel, eles deixavam a riqueza e trocavam por sal do Mar Morto. O que é que Deus não faz para abençoar o seu povo? Fazer os mercadores deixar ouro e levar sal. Só Deus. E com isso foram bombando, enriquecendo. Ei, e se esqueceram de Deus. A facilidade chegou. Para que milagre? Essa geladeira está cheia. Para que milagre que a despensa tem reserva? Para que milagre que eu vou lá no atacadão, vou lá no supermercado e encho a mala do carro? Para que orar? Aí Deus resolveu bater pesado agora. Eu estava pregando em Campo Grande, estava participando de uma escola, e a irmã contou um testemunho e eu achei lindo, que quando a mensagem ficou dura demais, apertou, quando todo mundo se calou, no meio da igreja levantou um jovem e gritou: bate mesmo, Jeová, agora bate com a fivela, para a gente sentir a dor. Aí Deus resolveu bater de fivela e entrega o povo na mão de Jabim. O que é que Jabim faz? Ele não ataca as aldeias de Israel. Ele sabia por onde entrava a riqueza. Então a Bíblia diz que ele coloca brites nas estradas por onde o ouro passava. Ele coloca soldados, não deixa ninguém passar. As caravanas que vierem, breca. Aí Débora, contando a sua história, ela diz que a coisa ficou tão feia que as caravanas tomavam caminhos tortuosos. Ou seja, vinha passar, a brito e soldado de Jabim estavam lá, eles se desviavam e não chegavam no comércio. Aí Débora diz que Israel foi empobrecendo. Empobreceu que em Israel não se via um escudo, não se via ninguém com disposição de lutar. Jabim fechou a porta do sul. Jabim fechou o norte. Todas as entradas Jabim fechou. Só que Jabim se esqueceu de um mistério. Esqueceu de fechar o circo de oração. A Bíblia diz que no meio da crise não tinha cerâmica, não tinha microfone sem fio, não tinha cantor bom. Era debaixo de um pé de palmeira, em cima das pedras tinha um ciclo de oração. A crise vai passar. Hoje está ruim, mas amanhã vai estar melhor. E quem era que estava lá? O coronel? O comandante não. Quem era? Uma mulher. É mole? Um dia eu fui convidado para pregar em Abreu e Lima. São cerca de 10 mil mulheres o dia todo. E eu comecei a meditar em uma mensagem que era uma mensagem estimulativa, e eu deparei com o potencial feminino. Aí eu parei, meu Deus, de onde vem tanta autoridade? Porque, pode olhar direitinho, quando tem uma crise, tem uma mulher lá dentro. Se precisa de avivamento, ela está lá no meio. Eu ando o Brasil, Samuel também anda, e fora do Brasil. Pode olhar aqui mesmo. Você chega de manhã, vai para o ciclo de oração pregar. Quando chega lá, 80%, 90% são as mulheres que estão lá dando pulo, dando glória. Você volta à tarde e diz: hoje elas vão. Quando chega lá, o número é maior ainda. E à noite não se fala. Aí eu digo: meu Deus, como é isso? Aí eu fui para a psicologia. A psicologia disse: é complexo bem esse negócio. Aí eu corri para a psiquiatria. Disseram: tu vai endoidar e não vai entender. Já está no manual de fabricação, já nasceram assim.
Aí eu fui para o meu pastor disse: Bento, isso é simples. Porque a mulher dá de 10-0 na gente? Porque nós masculinos somos feitos do pó, a mulher foi feita do osso, então é mais dura de roer, é boca quente. E eu bati pesado, eu digo: sabe que é verdade? Aí comecei a acompanhar, aí percebi, é por isso que vocês são bombardeados 24 horas por dia, pelo potencial que Deus colocou dentro de vocês. Nenhuma espécie na terra mexe tanto com a adoração do que vocês. Os profetas sempre mencionam as filhas de Sião. Quando as filhas de Sião se enfraqueciam, Satanás sabe, se tirar o marido da igreja, normalmente ele vai só. Se tirar o filho, ele vai só. Mas se ele arrastar a mulher, pouco, vai todo mundo junto. Não demora muito, é o poder de persuasão. Aí eu fui para o corpo a corpo. Eu digo: será que é verdade? Aí acompanhei a minha esposa no momento da luta, no ápice. Eu digo: ela hoje desiste. Ela vai desistir, ela não vai aguentar. E o inferno torcendo. Só que naquele dia que a gente pensa que elas vão desistir, que é prova por todo lado, parece que ela já amanhece, acorda diferente. Não sei aqui carioca, mas as nordestinas, quando está agitado, o cabelo já amanhece sem a presilha, já amanhece assanhado. Aí todo mundo diz: ela hoje não vai para a igreja. Aí de repente começa a zoada dentro de casa, começa a dar grito no menino, você vê barulho de prato quebrando, ela começa a falar mais do que os outros dias. Aí o diabo: ela hoje desiste, ela hoje se entrega. Quando é a noite que você chega na igreja, é a primeira que chega: eu estou aqui, Jeová, eu não desisto, eu estou aqui. Cadê elas? Cadê elas? Aí Jabim deixou o ciclo de oração funcionando. Aí Deus ouviu a lágrima do ciclo de oração e desce. E quem é que o Espírito Santo toma? Débora. Estenda o dedo de profeta na cara do general e diz: Deus está me dizendo: ajunta 10 mil homens, sobe o Monte Tabor, que hoje eu vi a lágrima daqui e vou dar livramento ao meu povo.